Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso sobre os estudos dos casos histéricos de Sigmund Freud, do volume 2. Agora sobre as questões preliminares teóricas, né? Na página 215, então eu convido a você que tem o livro ou o PDF, eu não sei qual é a página no PDF, mas eu sei que no livro esse aqui está na página 215, então eu convido a você, meu caro aspirante, meu caro psicanalista, a lermos juntos, né, as considerações teóricas de Freud e de Brouwer. Na comunicação preliminar que introduz este trabalho, formulamos as conclusões a que fomos levados por nossas observações. E penso que posso mantê-las em essência, mas a comunicação preliminar é tão curta e concisa que, em sua maior parte, só nos foi possível ventilar nossos conceitos. Portanto, agora que os casos clínicos apresentam provas que confirmam nossas conclusões, talvez seja permissível enunciá-las mais amplamente. Por certo, aqui não é uma questão, é evidente, de lidar com todo o campo da histeria. Mas talvez possamos dar um tratamento mais detido e mais claro, com o acréscimo de algumas ressalvas, sem dúvida, dos pontos para os quais foram reunidas provas insuficientes ou que não receberam bastante destaque na comunicação preliminar. No que se segue, passear pouco menção ao cérebro e nenhum absolutamente às moléculas. Os processos psíquicos serão abordados na linguagem da psicologia e, a rigor, não poderia ser de outra forma se, em vez de ideias, escolhêssemos falar em excitação do córtex. A segunda expressão só teria algum sentido para nós, na medida em que reconhecêssemos um velho amigo sob esse disfarce e tacitamente restaurássemos a ideia, pois, enquanto as ideias são objetos permanentes de nossa experiência e nos são familiares em todas as suas gradações de significação, as excitações corticais. Pelo contrário, tem mais a natureza de um postulado. São objetos que temos a esperança de identificar no futuro. A substituição de um termo pelo outro não pareceria ser mais do que um disfarce desnecessário. Por conseguinte, talvez me seja perdoado recorrer quase exclusivamente a termos psicológicos. Há outro aspecto para o qual devo pedir de antemão a indulgência do leitor. Quando uma ciência vem fazendo rápidos avanços, certos pensamentos inicialmente expressos por indivíduos isolados logo se transformam em domínio público. Dessa forma, ninguém que tente formular hoje seus conceitos sobre histeria ou em sua base psíquica pode evitar repetir um grande número de ideias de outrem que se acham na transição de domínio pessoal para o público. É difícil ter sempre a certeza de quem expressou pela primeira vez, há sempre o perigo de se considerar como o produto próprio que já foi dito por terceiros. Espero, portanto, que me desculpem se forem encontradas poucas citações desse trabalho, e se não for feita qualquer distinção rigorosa entre o que é de minha própria lavra e que tem origens alhures, reivindicamos originalmente para uma parte muito pequena do que será encontrada nas páginas que se seguem. O que Freud está narrando aqui, na página 215, e no início da página 16, é que uma pesquisa ela nunca começa do nada, ela tem um ponto de partida. Ela tem um ponto de partida de um outro teórico.
Freud tenta resumir, falar o que é histeria dentro de um aspecto neurológico, mas ele vai mudar isso depois, quando ele mergulhar no aspecto da psicanálise. Ele ficou um tempo com Charcot, em uma universidade que estava mergulhada na pesquisa voltada para a histeria. No começo desses estudos, nós vimos a ânsia de Freud em querer provar a veracidade da hipnose. Nós vemos no quadro clínico de uma de suas pacientes que ele entra numa contra-transferência com ela, que é a Amy Fon, e ele, Freud, está angustiado. Mas vocês percebem que não se faz uma pesquisa isolada, parte de um ponto de partida, tem um ponto de partida que é o mundo teórico. E assim por diante. Mas quando se trata de ciência, essa pesquisa ela não é somente sua, ela é compartilhada em comunidades científicas, como revistas científicas, universidades, bibliotecas. Isso agora passa a ser de domínio público, ou seja, uma comunidade científica dividida entre revistas, bibliotecas, universidades. A importância de catalogar, a importância de anotar as pesquisas. A obra de Freud é uma pesquisa, é em si não só uma clínica muito rica, que nós estamos vendo, ainda estamos iniciando, ainda estamos no início do estudo dessa clínica, estamos no início, ainda não mergulhamos, não mergulhamos, calma, você que está me assistindo, nós estamos na introdução, tá? Estamos na introdução, então, muita calma nessa hora, por favor. Eu acredito, pelo andar da carruagem, que nós iremos terminar esse curso no início de 2026. Eu acredito, porque é muita coisa para estudar. É muita coisa para ler. E eu estou publicando, estou aqui fazendo ciência junto com vocês. Nós estamos fazendo ciência, porque eu estou fazendo uma coisa que nenhum outro colega meu fez. E outra, pelo valor que eu estou cobrando, tem gente que está me chamando de babaca. André, você está sendo babaca. Você está sendo trouxa. Porque eu conheço colegas meus de outros grupos que eu participo, vai falar sobre esse volume, vai escolher um ou dois casos clínicos, não vai explorar aquele capítulo todo, ainda cobra R$ 400. Vai, gente, vai. Vai. Mas a questão aqui não é só dinheiro. Não. É vida humana. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo, pois o que fizeram por mim, eu sou grato por aqueles que um dia me estenderam a mão. E eu sei que essas vidas que agora estão assistindo essa aula, seja aspirante ou psicanalista, eu estou numa aposta com essas vidas. Estou acreditando nelas. Acreditando que daqui a algum tempo elas estarão se surpreendendo com elas próprias. Por isso que eu estou nessa aposta. Então não me importa o que meus colegas estejam falando de mim agora, que eu esteja sendo um bobo ou
talvez revista daqui a 50 anos. Né? Alguém conhece esse tal de André aqui? Parece que ele gravou as obras de Freud em formato de aula. Não sei. E é uma forma de catalogar o material de pesquisa. Juntos estamos aqui desenvolvendo um discurso, fazendo uma transmissão e tentando construir um diálogo e fazer posturas com outros diálogos. Essa é a proposta. Então, parabéns a você que está aqui comigo assistindo, ou que está comigo desde o começo. Tem gente que está comigo desde 2021 estudando. Então, parabéns para você. Nós estamos juntos, fazendo história, participando do movimento psicanalítico e fazendo ciência, tá bom? Talvez daqui a 50 anos alguém vai falar assim: pai, mãe, você estava nesse curso aqui com esse careca aqui? É, eu estava. Eu estava estudando com esse homem. Cadê ele? Não sei, ele está vivo, ou se ele partiu dessa para outra, mas eu sei de uma coisa: estavam juntos ali em um movimento psicanalítico. Isso aqui é movimento psicanalítico. Então, bem-vindo a você que está aqui assistindo essa videoaula juntamente e apostando também nesse curso, que é uma aposta não é só na minha pessoa, é uma aposta em você, na sua clínica. Isso é muito bom. Agora, na página 216, serão ideogênicos todos os fenômenos histéricos? Né? Interessante essa pergunta do Freud. Freud faz umas perguntas engraçadas, né? Os fenômenos histéricos é realmente de origem histérica? Porque ele está questionando aqui a questão ideogênica, que quer dizer origem, ideia. A questão dos fenômenos histéricos tem origem na histeria de verdade? É isso que o Freud está questionando. A questão da paralisia de um braço, a dormência de um rosto, a ânsia de um vômito, a perda do apetite. Ele está questionando. Isso realmente, tudo isso, podemos classificar como fenômenos histéricos, mas é de origem histérica? Ele está questionando, ele está afirmando. Aliás, a psicanálise o tempo todo está fazendo questionamentos, ela não faz afirmativas, como no caso a questão do transgênero. Em nenhum momento vocês irão ver um analista. Aliás, eu tenho um artigo que eu não sei se é do Coutinho. Eu vou ver, quem quiser me fala. Eu não sei se é dele, se é de um outro amigo meu, psicanalista daqui do Rio, que vai falar que é a questão do transgênero, né? Se é de ordem histérica, psicótica, né? Ordem histérica, psicótica, edípica ou perversa. Então, são 4 pontos que se levanta a questão do transgênero. Se ela é de ordem histérica, uma psicose, uma questão edipiana, ou se há ali uma perversão. Então, a psicanálise não bate o martelo como as demais ciências, é isso aqui, não. O analista sabe muito bem que os fenômenos, eles mudam, não a estrutura. A estrutura não muda. Quero deixar isso bem claro. A estrutura não muda, o fenômeno muda. Né?
o fenômeno histérico do passado era um, o fenômeno histérico de hoje é outro. Então, por favor, a psicanálise não trabalha fechando as questões, mas deixa sempre aberto. Vamos voltar lá de novo, vamos rever de novo. Essa semana, eu tive uma notícia boa de um dos diretores da parte educacional do ESP. Eu apresentei com proposta de pesquisa que eu fui capturado, né? Mas isso que envolve outros elementos que me levou a essa captura, que é o inconsciente estruturado como a linguagem. Eu pedi um prazo de 1 ano de pesquisa, um prazo pequeno, né? E o Extra Silioff me deu, conversando com o Ferdinando, não, damos um prazo para você. E o pouco de material de pesquisa que eu tenho sobre linguística, linguagem, sobre análise do discurso, eu procurei agarinhar, e eu fui fazer até uma outra pós, somente em linguagem, que é a semiótica, que é a questão dos signos, do significante, do significado, a questão dos textos, a questão da linguagem, do discurso. Mas eu sei que, mesmo com esse material, eu não vou falar tudo, né? Isso para um neurótico obsessivo é horrível, eu poder fazer tudo, falar tudo, sentir tudo, viver tudo. Para um neurótico obsessivo isso é horrível. Mas é aquilo que o Lacan fala, você não dá para falar tudo. Mas o que tem dá para nós dois. Então, eu apresentei assim esse material de pesquisa, essa proposta, né? E graças a Deus fui assim agraciado de poder, no final de agosto, começar a minha pesquisa até agosto do ano que vem. Eu espero poder colher o máximo de informações e poder fazer ali uma transmissão através de um texto, uma escrita desse texto, né, que eu vou tentar transmitir ali. Em nossa comunicação preliminar, examinamos o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos e não dá histeria, pois não quisemos defender o conceito de que esse mecanismo psíquico ou a teoria psíquica dos sintomas histéricos, em geral, tem validade limitada. Veja que Freud está revendo os sintomas, mas não é o quadro histérico em si. De novo, a pergunta: será que todos os sintomas histéricos, né, têm origem na estrutura? Então, como explicar? Como explicar uma pessoa que não tem a estrutura, mas tem os sintomas? E por que ela tem os sintomas? Como? É uma pergunta que temos que nos fazer e não tirarmos conclusões precipitadas. Vamos continuar a leitura? Página 216. Não somos de opinião de que todos os fenômenos da histeria ocorram da maneira descrita por nós naquele artigo. Nem acreditamos que todos sejam ideogênicos, ou seja, quando ele fala que sejam de origem histérica, de uma ideia histérica, é isso que ele está falando aqui. Isto é, determinados por ideias,
Nesse aspecto, divergimos de Moebius, que em 1888 propôs definir como histérico todos os fenômenos patológicos. Olha que coisa, olha que esse médico fez. Determinados por ideias. Essa afirmação foi posteriormente elucidada no sentido de que apenas parte dos fenômenos patológicos corresponde em seu conteúdo às ideias que provocam, a saber, os fenômenos que são produzidos por alossugestão ou autossugestão, como, por exemplo, quando a ideia de não poder mover o braço provoca uma paralisia do mesmo, enquanto outra parte dos fenômenos, embora causados por ideias, não corresponde a elas em seu conteúdo. Como, por exemplo, quando em uma de nossas pacientes, uma paralisia do braço foi provocada pela visão de objetos semelhantes a cobras. Nós vamos entender esse texto Freud quando entrarmos em psicologia das massas. Por que que ali o ego desaparece? O sujeito ali está debaixo de muitas ideias e do discurso do mestre, que é o discurso hipnotizante, o discurso do mestre, que é o capitalismo, né? É bem hipnotizante. Mas o Freud questiona. É realmente de origem? Tem a ver com a questão da histeria? Ele está questionando. Ele não está fechando as questões, está nos convidando. Vamos ver se isso aqui realmente tem a ver com histeria. E o porquê desse movimento, desse fenômeno. Ele nos convida a fazermos uma avaliação sobre isso. Não é? Deus não está meramente propondo uma modificação na nomenclatura e sugerindo que no futuro só deveremos descrever como histéricos fenômenos patológicos que forem ideogênicos, determinados por ideias. O que ele está supondo é que todos os sintomas histéricos são ideogênicos, visto que as ideias são com muita frequência a causa dos fenômenos histéricos. Creio que sempre o são. Ele denomina isso de inferência por analogia. Prefiro denominá-las por generalização, cuja justificativa deve primeiro ser submetida à prova. Ou seja, estamos o tempo todo testando. Ah, esse sintoma, será que corresponde realmente a essa estrutura? Por isso, o tempo de espera em análise do analista é importante. O tempo da escuta, a observação é importantíssimo. E a supervisão é um laboratório particular do analista e do seu supervisor. Ambos rever. Isso aqui realmente é de origem histérica? Isso aqui é psicótica? É narcísico? É de uma questão depressiva mesmo? Não é ter pressa. Como diz o Coutinho no seu quarto volume do livro Psicanálise de Freud a Lacan, que é muito rico, quem puder adquirir os 4 volumes, eu recomendo. É um laboratório. Para quem pretende militar, fazer percurso como teórico da psicanálise, o lugar rico é o seu divã. É o divã. Quem pretende realmente mergulhar nessa questão da pesquisa teórica, rever, que são várias teorias, não vou
Só em Freud nós vamos ver muitas teorias aqui, muitas. Aliás, diga-se de passagem para quem está apostando nessa clínica, e aqui podemos dizer que temos uma grade dessa escola. Temos aqui uma grade muito rica, uma clínica teórica e com a parte técnica muito rica, mas você só vai entender essa clínica aqui que estamos estudando no seu divã. É no seu divã. Não existe outro lugar. Não existe. É no seu divã que você vai ali vivenciar, claro, quem pretende, né? Fazer esse percurso. Ainda na página 216, antes de qualquer discussão do assunto, deve nos, obviamente, decidir o que entendemos por histeria. Considero que a histeria é um quadro clínico empiricamente descoberto e baseado na observação, da mesma maneira que a tuberculose pulmonar. Esses quadros clínicos empiricamente obtidos ganham mais precisão, profundidade e clareza com o progresso de nossos conhecimentos, mas não deve nem não deve nem podem ser desmontados por eles. A pesquisa etiológica revela que os vários processos constitutivos da psica pulmonar têm diversas causas. Tuberculose é devido a Bacillus coxi, enquanto que a degeneração do tecido, a formação de cavernas e a febre séptica se devem a outros micróbios. Apesar disso, a tuberculose permanece como uma unidade clínica e seria um erro desintegrá-la, atribuindo-lhe apenas as modificações específicas tuberculosas do tecido provocados pelo bacilo de Koch e desvinculado dela de outras modificações. Da mesma forma, a histeria deve continuar a ser unidade clínica, mesmo se ficar demonstrando que suas manifestações são determinadas por várias causas, que algumas delas são acarretadas por mecanismo psíquico e outras não. O que Freud está dizendo aqui que a questão do fenômeno histérico, nesse período de 1800, é para a medicina, é para o quadro da época, um desafio, como até hoje, a estrutura histérica, o traço, o movimento, o discurso histérico é um desafio para a sociedade. Quem está sempre denunciando é a histérica. Quem está sempre desmontando, quem está sempre tentando desqualificar esse outro de um lugar é a histérica. Então, continua ainda sendo o foco de objeto da psicanálise. A psicanálise não fechou a questão da histeria, da psicose, da neurose, da perversão, da narcísico, da depressão. Não fechou. Não há como fechar. O fenômeno muda. A estrutura não. A estrutura histérica não muda. Mas o fenômeno pode mudar. O sintoma, ele tem essa questão do fenômeno. Quando Freud fala fenômeno histérico, ele está falando dos sintomas. Ele pode se modificar. Ele pode ganhar um outro movimento. Mas não quer dizer que a estrutura mudou. A estrutura continua a mesma. A mesma. A mesma. As histéricas de Freud estão aí. Basta colocar um pouco a lente, a lupa da psicanálise para se perceber. Estou convencido, página 217, estou convencido de que isto, o que de fato ocorre, apenas parte dos fenômenos da histeria é ideogênica,
E a definição formulada por Moebius rompe a unidade clínica da histeria e, a rigor, também a unidade de um mesmo sintoma do mesmo paciente. Estaremos fazendo uma inferência inteiramente análoga à inferência por analogia de Moebius. Se afirmássemos que, como as ideias e percepções com muita frequência provocam ereções, devemos presumir que só elas é que o fazem e que os estímulos periféricos só poriam esse processo vasomotor em ação por vias indiretas através da psique. Sabemos que nossa inferência seria falsa, e, no entanto, ela está baseada em pelo menos tantos fatos quanto os que fundamentam a seção de Moebius sobre histeria. De conformidade com essa experiência, e de um grande número de processos fisiológicos, tais como a secreção de saliva, de lágrimas, as modificações do trabalho do coração, é possível e plausível presumir que o mecanismo do processo pode ser igualmente acionado por ideias, ou por estímulos periféricos e outros estímulos não psíquicos. O contrário teria de ser provado, e estamos muito longe disso. Com efeito, parece certo que muitos fenômenos descritos como histéricos não são provocados apenas por ideias. Considerem, por exemplo, um exemplo cotidiano: uma mulher pode, sempre que surge um afeto, apresentar no pescoço, nos seios e no rosto uma interna que aparece primeiro em manchas e depois se torna confluente? Isso é determinado por ideias e, portanto, de acordo com Möbius, é uma manifestação histérica. Mas esse mesmo eritema surge, embora numa área menos extensa, quando a pele fica irritada ou tocada, etc. Isso não seria histérico? Assim, o fenômeno que é indubitavelmente uma unidade completa seria histérico numa ocasião e não histérico em outra? É claro que pode negar a esse fenômeno. O eretismo vasomotor deveria ser considerado como especificamente histérico, ou não seria mais apropriado encará-lo como simplesmente nervoso? Do ponto de vista de Moebius, porém, o esfacelamento da unidade seria uma consequência necessária de qualquer maneira, e só o eritema determinado pelo afeto deveria ser denominado histérico. O que Freud está dizendo aqui, o que ele está colocando aqui em pauta é: esses fenômenos é realmente de origem histérica? Ele está questionando, já que o outro colega está dizendo que sim, tudo é de origem histérica. E até hoje, tanto a psiquiatria como a psicologia está dando satisfações à sociedade com relação ao sofrimento humano. Está trabalhando com uma etiologia, dando respostas à questão, partindo. Olha, estão voltando ao período do Freud. Olha que coisa estranha, olha que coisa está acontecendo hoje. Estão voltando ao movimento lá atrás, freudiano, dando resposta a partir do neurônio. A questão da depressão, a questão da psicose, da histeria, da depressão, tudo baseado em uma explicação neuronal. Tá aí. Onde fica o inconsciente desse quadro? Só dar medicamento resolve? Freud vai dizer: a ciência ainda não inventou um remédio para a dor. Freud está falando da angústia. Não inventou. A psicanálise é um método para tentar entender não só os fenômenos, mas a estrutura que se encontra lá nesse inconsciente. É para isso que ela foi inventada. Ela foi inventada para isso.
Mas se tudo se resume em ter que explicar a partir do neurônio, mas Freud está falando de uma outra questão, uma dor que não é palpável, uma dor que não há como codificar essa dor. Foi de angústia. Ela vem de um lugar. E ela não está no campo cognitivo. Ela está em um lugar que o sujeito diz em análise: não sei de onde vem tanta dor. Não sei. Mas me dói, me incomoda. É isso que esse sujeito fala em análise. Me dói, me incomoda, me perturba. Página 218. Isso se aplica exatamente do mesmo modo às dores histéricas, que são de tão grande importância prática. Sem dúvida, elas são muitas vezes são determinadas diretamente por ideias. São alucinações de dor. Se examinarmos bem mais de perto, veremos que, ao que parece, o fato de uma ideia ser muito nítida não é suficiente para produzi-las, mas que deve haver uma condição anormal especial nos aparelhos relativos à condução e percepção da dor. Do mesmo modo que, no caso do eritema emocional, deve estar presente uma excitabilidade anormal dos vasomotores. A expressão alucinações de dor, sem dúvida, proporciona mais uma rica descrição da natureza dessas nefralgias, mas também nos obriga a transpor para elas os conceitos que formamos sobre as alucinações em geral. Não caberia aqui o exame pormenorizado desses conceitos. Agora estamos entrando nos conceitos. Nós vamos trabalhar isso nesse curso, tá, gente? E devo passar uma atividade de pesquisa particular para vocês mais à frente, a questão da importância de entendermos os conceitos freudianos.